durante a pandemia nos Estados Unidos começou forte isso, esse tema da polícia, porque a esquerda se mobilizou em função do Black Lives Matter, aquele movimento lá após George Floyd, enfim, ah, de defund the police. Então começou uma grande discussão nos Estados Unidos sobre parar de financiar a polícia, né? E acho que eu não estou muito bom aí com esses dados, mas eu diria que, sei lá, um terço do orçamento dos municípios ou dos estados é direcionado para a polícia. Eu lembro de uma discussão dessa na época, né? Então, de qualquer forma, assim, grande parte do orçamento público é direcionado à polícia, né? E a discussão na época é que, partindo da esquerda, como a polícia era essa ferramenta de injustiças, enfim, de manutenção dessas injustiças percebidas, um, inclusive no sentido racial da coisa, né? Era importante que a gente parasse de financiar a polícia ou diminuísse o tamanho desse orçamento, né? Mas aí eu queria entender se esse movimento do Black Lives Matter, do Defund the Police, Sérgio, se esse movimento realmente tinha alguma intenção de tratar essas injustiças de fato, ou se era simplesmente tirar a polícia que aí está, colocar uma outra polícia que talvez fosse mais alinhada com a esquerda. O que está passando na cabeça dessas pessoas aí, Sérgio? Então, esse movimento do Defund the Police e todos aqueles riots que tiveram durante o verão americano, né? Então, o meio do ano de 2020, se a gente lembrar, o meio do ano de 2020, o que está acontecendo no Ocidente é o ápice da era dos lockdowns, né? Então, todo mundo fechado dentro de casa, os governos. No Brasil também, os comércios não podiam abrir, né? Até tem uma piada, assim, uma piada de mau gosto que muita gente, defensores do lockdown, fala: não, nunca houve lockdown no Brasil. Nunca houve lockdown em São Paulo, no sentido que você não era proibido de sair de casa, mas você não podia ir no restaurante, você não podia abrir o seu negócio, você não podia ir no escritório, você não podia ir no clube, você não podia ir na academia, nenhum tipo de negócio podia abrir. Então, existia um lockdown de fato, e existiu isso ao longo do Ocidente todo, situações piores, como aconteceram na Austrália, né, que você não podia nem sair para passear o cachorro em alguns momentos, em algumas municipalidades, até momentos, até locais totalmente mais amplos, mas enfim, afetou a população, a população mundial. E nos Estados Unidos a gente tem esse momento, esse choque racial aí, em função da morte do George Floyd, um negro que acabou morrendo nas mãos de um guarda branco. E o que a gente escutou foi um movimento muito forte, passeatas, no meio dos lockdowns, quando você não podia sair de casa, daí falavam: não, se for para protestar injustiça racial, você pode sair. Então era até um movimento assim, antagônico com tudo que existia de força do governo, né, acontecendo das imposições. E o que a gente vê nesse momento é uma pauta que sempre foi da esquerda, que foi assim: como que a gente não tem dinheiro para fazer projeto social e a gente gasta tanto dinheiro com a polícia? Então vamos tirar o orçamento que vai para a polícia e vamos jogar ele para questões de justiça social. A justiça social, nesse caso que eles estavam preocupados, era toda a dita justiça social com a igualdade das raças, ou nesse caso, até 2020, hoje em dia, se fala muito até de reparações históricas, então não é nem de igualdade, mas já está falando, já está um outro passo na frente disso. Mas começa esse movimento do Defund the Police, e a gente vê muitos políticos, muitas pessoas abraçando isso, e esse é o momento que eu digo que, assim, muitos libertários se perdem também nesse momento. Porque nós libertários sempre fomos muito críticos da polícia, como, cara, a polícia que impõe as regulamentações estatais. A polícia que vai atrás de você se você não pagou os impostos. A polícia que exerce a força estatal o tempo inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, boa parte do movimento libertário, ele sempre foi contra esse monopólio do uso da força, esse monopólio da polícia, né? E nesse momento a gente vê um movimento da esquerda gigante falando defund the police, e a gente até vê libertários, eu não estou falando necessariamente auto-libertários, mas libertários como um todo, abraçando isso, falando assim: meu, tamo junto, vamos defund the police. E a gente vê, nesse momento exato, a gente vê alguns conservadores criticando, falando assim: isso é loucura total, né? Ou que, dado que existe o monopólio disso, não existem opções privadas,
me parece também uma loucura total. Rapidinho de te interromper, mas ainda mais pensando no contexto, Sérgio, de que a gente vai defund the police, e essa mesma esquerda que quer, né, parar de financiar a polícia, ela também é contra o armamento civil. Então, se a única ferramenta de proteção que a gente tem, né, apesar de todas as críticas possíveis, é a polícia, a gente não pode se defender com nossas próprias armas, e a gente também tem uma série de dificuldades para se defender com a polícia privada, com segurança privada, então é o caos total. É um caos total, até uma expressão utilizada por algumas pessoas da esquerda é o que eles falam da criação de uma narcotirania, onde você não tem ordem nenhuma, mas você ao mesmo tempo você é proibido de estar se protegendo, né? Isso daí eu digo os bons esquerdistas, né? Cunham essa frase, não a esquerda mainstream, a esquerda generalizada. E, e o que a gente tem talvez de confusão nesse momento por parte, inclusive, de libertários e de conservadores, porque nesse mesmo momento é, é um é, é um ponto na história onde parte da direita se opõe à polícia, porque quem que tá prendendo a mãe que leva uma criança no parque para ela brincar durante a era dos lockdowns? É a polícia. Quem tá fechando os negócios, acabando com o sustento de alguma pessoa nesse momento? Também é a polícia que está fazendo isso. A polícia, assim, se tiver algumas classes profissionais que agiram de maneira nefasta durante a era dos lockdowns, assim, a polícia, os policiais como um todo, foram deles. Os médicos foram outros, os advogados foram outros, né? Os políticos, obviamente, os políticos são sempre nefastos, mas a polícia foi um desses casos de pessoas que agiram contra a liberdade. O que não quer dizer... Existiram um movimento de xerifes nos Estados Unidos que falaram, eu não vou impor essas leis. E existiram sempre no âmbito local. É até importante você falar isso, Sérgio, porque a gente precisa fazer essa distinção aqui, que os políticos, essa classe política da pior estirpe, eles que decidiram isso tudo, eles que criaram essas leis draconianas, bizarras, horríveis que a gente viu durante a pandemia, né? Mas o trabalho sujo fica na mão do poder executivo, a polícia que executa essas leis, né? Então, e até isso explica também o porquê que a polícia perdeu tanto, acredito, prestígio nessa época, né? Justamente porque o trabalho sujo ficou na mão deles, né? Enquanto alguns políticos estavam ganhando pontos de um lado, porque eles, né, mostravam virtude, né, eles escondiam ali o trabalho sujo e deixavam isso para o poder executivo. E do outro lado, acho que é legal também, como você citou aí de alguns xerifes em alguns locais, né, sempre nível local, né, mas a gente viu alguns policiais, e eu vou usar essa palavra, acho que é boa, desobedecendo essas leis. No sentido de se recusando a prosseguir com essas leis que eles percebiam que eram injustas, né? E aí acho que é legal a gente falar sobre, ainda mais como austríacos aqui, quando a gente fala muito sobre individualismo metodológico, né? Como cabe também na nossa análise diferenciar entre os indivíduos. A gente está falando do cara, por exemplo, que matou George Floyd, e, enfim, de outros policiais também que cometem aí crimes usando fardas, né? A gente sabe disso, né? A gente tem que diferenciar esse cara também do policial ou do xerife que percebe que as leis são injustas e que toma decisões mais inteligentes, vou dizer assim, né? Então, também acho que cabe essa distinção, né, Sérgio?